Direto dos Estados Unidos para realizar um sonho, aqui em Teresina. Um sonho de criança, olha que bonito. Hoje vamos conversar sobre uma das cirurgias que eu mais me inspiro, que eu mais amo fazer, rinoplastia. Mas antes eu vou te pedir, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Sabe aquele teu amigo, aquela tua amiga que tem um desejo de mudar? Eu vou falar um pouquinho até de mim para vocês. Produção, roda a vinheta. Oi galerinha, tudo bem? Dr. Carlos Tager aqui, cirurgião plástico de Teresina, Piauí. É isso mesmo, Teresina, Piauí. E a paciente veio da Califórnia, dos Estados Unidos. Ela já mora lá há 12 anos e tinha uma queixa que ela se incomodava desde adolescente. Já há muito tempo ela vinha sofrendo, vinha triste com isso. E olha, realizamos o sonho dela. Por que é que você vai ficar aí sofrendo também? Por que é que você vai ficar tanto tempo, deixar passar 5, 10, 20 anos da tua vida se a gente pode transformar? Olha, nossa cirurgia de hoje foi um encanto, mas realmente a rinoplastia é uma cirurgia desafiadora. Vamos conversar tudo sobre o caso de hoje? Vocês querem saber? Nossa paciente tem 40 anos de idade, tá? Quais são os problemas que ela tinha? Fizemos a primeira consulta, foi tudo online, a gente conversou, planejou, foi tudo online, tá? E hoje, com a resolução dessas câmeras que a gente tem, com a qualidade das conexões da internet, é super viável, super possível. Ela me mandou também todas as fotos para eu fazer a análise do caso dela, antes mesmo dela chegar aqui no Brasil. Ela tinha uma grande giba, uma giba muito importante, muito alta, com dorso muito alto, uma cartilagem com muito fraca, uma cartilagem que não aguentava o peso, tá? Então a ponta totalmente caída. Olha que interessante. E um desvio tão grande, gente, que para o lado direito ela tinha um esporão de osso que desviava o nariz dela. E com certeza, imagina o seguinte, a parte da respiração totalmente alterada. O lado direito desviado, um esporão ósseo. Você sabe o que é um esporão ósseo? Comenta aqui para mim, você já ouviu falar de desvio de septo? E olha, eu, Dr. Carlos, sempre a gente opera com o Dr. Antônio Luiz, com um otorrino junto. São dois olhares, são duas formas de enxergar para a gente dar sempre o melhor resultado para cada uma de vocês. Tá gostando do caso de hoje? Então lembra de dar um like no nosso vídeo, tá? E eu já te pedi, compartilha, a rinoplastia é uma cirurgia tão encantadora, eu tenho certeza que algum amigo teu, alguma amiga tem o desejo de fazer essa mudança. Então, olha, compartilha que o pessoal vai gostar. Bom, nosso caso de hoje foi muito desafiador, foi muito interessante. O paciente chegou, trouxe todos os exames, a gente viu tudo isso que eu estava falando para vocês, confirmou todas essas histórias. Conversamos com ela e eu disse, olha, nós temos 70% de chance de não precisar de usar a cartilagem da costela. Por quê? Porque ela tinha desvio, ela tinha septo e ela tinha um nariz grande, então era uma redução o caso dela. Olha que interessante. Mas ainda tem 30% de chance, tá? Vamos lá, fomos para a cirurgia. É o que eu converso também sempre assim, gente, a cirurgia da rinoplastia ela é muito milimétrica, ela é muito cuidadosa, ela é uma cirurgia com muito detalhes, muito mesmo. Não acho que é para qualquer um, não acho que é uma cirurgia que qualquer pessoa deveria estar fazendo, não concordo com isso. Ainda mais essa questão aí que hoje nós temos de tanto outros profissionais, não cirurgiões plásticos, não otorrino que estão fazendo essa cirurgia. Isso não é legal. A rinoplastia não é só o nariz ficar bonito, é também respirar.
Não é só fazer um corte e se der problema depois. Não, não pode dar problema. A cirurgia tem que dar certo, porque senão vai prejudicar a respiração do paciente. Tem que dar certo. Então, gente, nós fizemos a cirurgia, fizemos conforme o planejado. Retiramos toda a giba, corrigimos o formato do osso, retiramos essa ponta de osso que era o desvio de septo, o esporão ósseo, deixamos o nariz bem aberto. Só que a rinoplastia sempre nos traz surpresas, né? Lembra que a gente conversa sobre a técnica estruturada? Fizemos uma rinoplastia estruturada. O que é isso, doutor Carlos? Lembra que eu falei para vocês que a ponta, a cartilagem dela era tão fraca que desabou, que caiu, que o nariz era caído? Então, a gente pega aqui o septo e a gente faz um reforço duplo, um lado e do outro, para poder, imagina como se fosse uma estaca. A palavra exata era isso. Então você bota uma estaca para poder não ter o perigo do nariz ceder de novo, para o nariz cair, para a ponta cair. Mas, gente, a cartilagem dela era tão fraca que depois de 2 tentativas, o nariz dela continuava cedendo, caindo. Não firmou, não ficou levantado. Então, foi o jeito, tínhamos que usar a cartilagem costal. Olha, eu disse 70%, mas acabamos que a gente precisou. Por que a cartilagem costal? Então vamos entender o seguinte, o septo é isso aqui tudo que vai até lá dentro, que está aqui no meio do nosso nariz. E ele é quem sustenta, o septo é quem vai sustentar o peso, para a ponta não cair, para deixar o nariz retinho, tá? Mas a cartilagem dela é muito fraca, a cartilagem dela não aguentava o peso. Então, a gente reconstruiu o nariz usando uma cartilagem de costela. Então, a gente colocou estacas lá em cima, até a parte superior, lá embaixo, fixando aqui no ossinho. Então, a gente meio que desprezou a cartilagem que ela tinha, que não prestava, que não tinha força. E nós refazemos, reconstruímos o nariz dela. E aí, foi tudo duplo. Aqui em cima, aqui embaixo, todo o suporte para poder a ponta ficar no local. E olha que legal. Vocês sabem, né, que o Dr. Carlos já fez rinoplastia. Olha como fica interessante que mesmo depois, e já tem 2 anos, o nariz fica firme. A chance dele cair é quase zero. Por quê? Porque tem esse reforço, porque temos a rinoplastia estruturada. E no caso de hoje, gente, olha, tá duplamente reforçada, tá duplamente estruturada. Fica muito massa. Dessa forma também, a gente consegue realmente retificar o nariz. O esporão nós já havíamos retirado, tá? O dorso nós já havíamos corrigido. E olha que interessante, nós empinamos, mas nós mantemos um grau de 105 graus, que na mulher fica mais bonito. No homem a gente prefere um nariz um pouquinho mais reto, né? Mas na mulher a gente faz aquela empinadinha para dar aquele aspecto de nariz, né? Fica um luxo, né? Fica aquele narizinho de eita que essa dali é metida. Mas é a rinoplastia. O nariz fica perfeito. E o mais bacana é isso, é que como fica tão firme, acaba que ele praticamente não vai ceder. Bom, a rinoplastia, ela é uma cirurgia desafiadora, sim. Eu digo para as minhas pacientes, olha, no mínimo 5 horas de cirurgia. A gente tem que fazer ponto a ponto, detalhe a detalhe, para não ter perigo de tirar demais, ou de mexer demais, ou do resultado ficar artificial. Então, por isso que tem que ser um dia dedicado para a nossa cirurgia. Doutor Carlos, e como vai ser o pós-operatório dessa paciente e a costela? Então, gente, olha que bacana. E eu fiz rinoplastia, fraturou o ossinho, não dói. A rinoplastia é impressionante como é uma cirurgia que não dói. Vamos falar também até assim, primeira semana, tu já está fazendo basicamente tudo. Tua vida, teu dia a dia, até dirigir você já está fazendo. Agora, o que é o chato da rinoplastia? É que pode ficar
entupido, ruim para respirar, os roxos nos olhos e a questão também dos curativos, né? Do gesso modelador. Então, é melhor a gente se programar uma média de 14 dias que você vai ficar com esses roxos, que a respiração vai estar um pouquinho alterada. Então, uns 14 dias, desculpa. Mas aí você tá normal, tá fazendo praticamente tudo, entendeu? Bom, às vezes não fica tão inchado, não fica tão roxo. Nós temos inclusive o piezo, que é aquele aparelho, aquele ultrassom microcirúrgico, que ajuda a fratura e diminui esses inchaços, mas não é sem inchaço, tá? Outro ponto importante, o gesso. Então, como a gente fraturou aqui os ossinhos, isso aqui tá tudo, né, solto, o gesso vai ser uma estrutura que vai estar firmando, que vai estar prendendo aqui para manter o osso na posição que a gente deseja. Então, para poder não ter perigo de desviar, para não ter perigo de, né, para botar na posição que a gente quer. E aí esse curativo a gente mantém em torno de 14, 15 dias, tá? Normalmente a paciente com 21 dias ela já consegue malhar. Agora, qual é o cuidado que tem que ter aí 3 meses? Tem que ter muito cuidado da questão de bater o rosto, de jogar vôlei, de levar uma bolada. Então, de bater o rosto, isso não pode. Tem que ter esse cuidado, certo? Mas teu dia a dia, tu dirigir, tu trabalhar, tu fazer tuas coisas, tá tudo liberado, tá tudo normal, não vai te atrapalhar. E outro ponto importante, né? Não pode apoiar o óculos, usar óculos. São 45 dias que você não vai apoiar o peso do óculos no nariz, tá? Não pode. Então, depois disso já cicatrizou, o ossinho já está na posição, então não tem mais perigo do peso do óculos marcar ou mudar a posição. Rinoplastia é uma cirurgia transformadora. Eu fiz, minha respiração melhorou absurdamente, a questão até de me sentir mais jovem, porque sabe aquele nariz já caidinho, a ponta caída, uma coisa mais envelhecida. Então o nariz já empinadinho, levantado, dá uma liberdade, gente, é tão bom, é satisfatório. Bacana? Olha que caso espetacular e olha que honra receber uma paciente que veio lá dos Estados Unidos só para realizar esse sonho. Um sonho que desde criança ela queria fazer, desde adolescente, e hoje nós realizamos. Eu tenho certeza que ela vai amar o resultado. E eu tenho certeza que você vai gostar também do seu resultado. Então, vamos conversar, vamos agendar uma consulta, eu te espero aqui. Pode ser online e quem sabe daqui a pouquinho eu vou estar aqui contando o teu caso da tua cirurgia. Bacana? Olha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte o nosso vídeo e compartilha, ok? Produção, beijo!